Sónia Ventura e também sobre a extração de colagênio de resíduos da indústria pesqueira. Obrigada. Bem, antes de mais, boa tarde. Vou então a partilhar a minha apresentação. Queria só que me confirmassem que já estão a ver e que me estão a ouvir bem. Estamos, Sónia. Obrigada. Bem, então, novamente, boa tarde a todos. Obrigada pela possibilidade de nós apresentarmos o que fomos desenvolvendo ao longo deste projeto, que foi de facto muito gratificante, porque deu-nos a conhecer muitas matérias-primas, e neste caso resíduos, que nos poderão ser muito úteis no futuro e eu espero conseguir realmente mostrar-vos algumas das nossas ideias. Portanto, agradecer à Maria por ter feito uma introdução ao colagênio e às problemáticas associadas e, portanto, esteve aqui a ajudar-me e a poupar-me algum trabalho. Eu vou tentar ser direta, portanto nós, tendo em conta todas as problemáticas que a Maria falou, e muito bem, nós resolvemos pegar aqui nas peles do bacalhau, que eram de facto uma das matérias-primas que nós identificámos como mais ricas em colagênio e portanto a ideia era facilitar-nos o mais possível esta primeira abordagem ao trabalho. E, portanto, o que nós começámos por fazer, que é basicamente o que nós fazemos sempre, é olhar para aquilo que tem sido feito em termos de processos mais convencionais, ditos convencionais, e o que está, obviamente, publicado na literatura, tanto a nível de artigos como de patentes. Portanto, nós reparámos, e mais uma vez a Maria explicou muito bem, que haviam dois métodos essencialmente que eram utilizados, portanto, a extração enzimática e os tratamentos acídicos. No caso, o que nós quisemos foi desenvolver um método alternativo ao tratamento acídico, usando solventes eutéticos. A justificação para nós termos, de entre os vários solventes que usamos e que estudamos no laboratório, termos escolhido os solventes eutéticos, prende-se com o facto de eles terem um mais baixo custo, normalmente associado, e serem de fácil preparo, mas também com a ideia que nós tínhamos de antemão, que era de alguma forma que provavelmente se eles fossem bem pensados poderiam dar aqui uma maior sustentabilidade a estes processos. Portanto, o nosso desafio era então fazer a extração do colagênio, tendo em conta estas três grandes vertentes, portanto manter a estrutura química do colagênio e ter o máximo de rendimento e pureza possíveis. E foi exatamente isso que nós então tentámos desenvolver. Eu não vou entrar em muitos detalhes e depois se tiverem algumas dúvidas eu obviamente poderei respondê-las. Basicamente o que nós fizemos foi, começámos por olhar para isto de uma forma simplificada, ou seja, vimos na literatura o que é que era feito, os três grandes passos, portanto um pré-tratamento desta biomassa, a extração do colagênio e depois a sua precipitação. Dentro da segunda etapa, que é aquela onde nós realmente tentamos atuar de uma forma alternativa, não digo nesta fase melhor ou pior, mas alternativa, portanto o que nós verificamos foi que normalmente os processos convencionais usavam o ácido acético, que era um dos que mais recorrentemente aparecia, e portanto a nossa ideia foi ok, então em vez de usarmos o ácido acético, vamos tentar ver se substituindo este solvente por um solvente eutético nós conseguimos de alguma forma melhorar o processo. E depois aqui na parte da etapa 3, que era a precipitação do colagênio, também não inventámos a roda e portanto adotámos aquilo que já era descrito na literatura. Como eu vos disse, nós utilizamos alguns solventes eutéticos, portanto derivados da betaína, da ureia e do cloreto de colina, e depois conjugados com alguns ácidos. Portanto, o nosso objetivo não foi dizer, ok, os ácidos não são bons para fazer estes processos, foi tentar perceber, será que eu consigo melhorar as características processuais e os resultados finais, ou neste caso os outputs. Claro que nós para sabermos isto e darmos resposta a esta minha pergunta, tínhamos sempre que fazer um controle, ou seja, nós usamos apenas o ácido acético como sistema convencional para perceber até que ponto é que o nosso processo era ou não viável. Portanto, aqui vocês têm os resultados de rendimento para os diferentes solventes eutéticos que nós usamos e que vos mostrei as estruturas anteriormente. A amarelo vocês têm o convencional e, portanto, de uma forma muito breve, aquilo que nós conseguimos perceber foi que, de facto, haviam aqui alguns solventes eutéticos que nos conseguiam dar uma resposta positiva, se não igual à do convencional, ainda um pouco melhorada, no caso aqui dos solventes eutéticos baseados em ureia. Tendo em consideração estes resultados, fomos então avaliar a estrutura do colagênio. Portanto, eu sei como é que ele extrai, eu quero saber como é que ele está.
se mantemos a sua estrutura, se mantemos a sua viabilidade, até do ponto de vista de uma potencial aplicação. Portanto, não entrando em muitos detalhes, para aqueles melhores resultados e ainda para o colagênio comercial e para o colagênio obtido por ácido acético, ou seja, o processo convencional, fizemos análises de FTIR, SES-PAGE, dicroísmo circular e raio-x. E a verdade é que, de uma forma muito resumida e para não vos maçar muito com detalhes, as conclusões a que chegámos foram as seguintes. Portanto, não só conseguimos um melhor rendimento utilizando os solventes eutéticos e, em particular, um solvente eutético, como conseguimos ter uma maior pureza do colagênio obtido, mantivemos a integridade estrutural da estrutura secundária do colagênio e ainda fomos capazes de identificar uma presença diminuída de produtos de degradação. Este trabalho foi transformado numa patente que está neste momento já depositada e aceita, uma patente nacional, e no final desse processo, portanto, esta é, digamos, o resumo do processo que nós desenvolvemos, considerando então aqui esta etapa 2, que em vez de usarmos então ácido acético, substituímos aqui por uma solução aquosa de solvente eutético. E, portanto, também aqui esta ideia de usar a solução aquosa esteve sempre interligada com uma tentativa de aumentar a própria sustentabilidade do processo em si. No final obtínhamos então o colagênio, cerca de 5% de rendimento, foi o máximo que conseguimos obter, com elevado grau de pureza, mas achámos que faria sentido tentar ver se realmente este colagênio mantinha características que fossem de alguma forma apetecíveis para algumas aplicações. E, portanto, surgiu a possibilidade de colaborarmos com um investigador do Departamento de Engenharia Mecânica, por incrível que pareça, que trabalha em regeneração de tecidos. E, portanto, aqui tenho só um breve, portanto, são resultados preliminares, tenho só um breve resumo daquilo que nos foi possível ver até ao momento, considerando estas linhas, estas células de osteoblastos. E aqui a grande conclusão, e que nos faz, obviamente, querer desenvolver mais este trabalho, é que, de facto, quando nós usamos o colagênio extraído da pele do bacalhau, nós podemos ver que a biocompatibilidade quase que se assemelha ao controle que normalmente é usado nestes trabalhos, e, portanto, isto dá-nos a entender que há aqui alguma margem de manobra para novos trabalhos e produtos, quem sabe, mais inovadores, considerando sempre que partimos de resíduos da indústria pesqueira, neste caso a pele do bacalhau. Isto era o que eu vos tinha para apresentar relativamente ao colagênio, mas achei que faria se calhar sentido também levantar um pouco o véu do que temos estado a fazer em outros trabalhos que estão a ser desenvolvidos e que também estão dentro do âmbito do projeto Multi-Biorefinery. Portanto, de uma forma muito breve, nós temos estado a trabalhar com a potencial extração melhorada e mais sustentável da quitina. Portanto, a quitina está presente nas cascas de camarão e foi por aí que nós começámos. E quando nós pensámos neste trabalho e considerando que tínhamos realmente verificado que os solventes eutéticos poderiam dar uma resposta muito animadora no desenvolvimento destes processos de uma forma mais sustentável, olhámos também para a sua utilização e pensámos até que ponto é que seria possível nós desenvolvermos um processo que fosse mais simples, mas que de alguma forma nos permitisse não só solubilizar a quitina no sistema líquido, mas também permitir a sua regeneração sem que ela perdesse a sua estabilidade estrutural. A quitina, como sabem, é um biopolímero que é bastante resistente a diferentes condições, pH, temperatura, presença de solventes, etc. E, portanto, pareceu-nos que poderia ser de todo promissor tentar apostar neste tipo de biopolímero, até porque, na realidade, para além dela ser, digamos, a matéria-prima para chegarmos ao quitosano, ela poderá ser, na nossa perspectiva, ela poderia ser interessante noutro tipo de aplicações. De uma forma muito simples, o que nós fizemos foi perceber que, de facto, alguns solventes eutéticos tinham esta capacidade para dissolver e regenerar a quitina sem grandes problemas de desacetilação, e fizemos isso como prova de conceito para as cascas de camarão, mas também tentámos perceber a transversalidade deste mesmo processo com cascas de legostim. Em termos de aplicação, porque achamos que extrair os biopolímeros é importante, ou as proteínas é importante, mas também é importante dar-lhes um fim, não é? Tentar desenvolver novas aplicações. Mostro-vos aqui apenas um exemplo do trabalho que está neste momento a ser preparado à sua publicação, e onde aqui o nosso objetivo foi
foi, digamos, tentar trabalhar um pouco nestas células de bateria. Portanto, nós temos alguns colegas do Departamento de Materiais e do Departamento de Química que trabalham no desenvolvimento destas películas, destas membranas de PLA. Eles já trabalhavam na aditivação dessas membranas com alguns líquidos iónicos, porque aqui o objetivo deles é aumentar o mais possível a condutividade iónica e, portanto, aperceberam-se que utilizando alguns líquidos iónicos era possível fazer aumentar esta condutividade. O problema que eles têm acrescido na preparação destas membranas é que eles não conseguem ter a adição de quantidades muito significativas destes aditivos que fazem acrescer a condutividade iónica, porque começam a ter problemas de líquidos. Portanto, o que acontece é que a partir de determinada concentração ou quantidade de líquido iónico com o tempo começa-se a perder e sai, digamos assim, da formulação desta membrana. E aquilo que nós tentámos fazer foi, ok, o que é que eu pensei? Portanto, nós chegámos à conclusão que de facto a quitina era bastante resistente e, portanto, o nosso objetivo foi tentar perceber se ela conseguiria incutir algumas propriedades que pudessem ser vantajosas neste caso, e a conclusão, resumindo um trabalho em 2 frases, a conclusão foi que de facto a quitina pode ser um agente de entrapment, portanto ela pode, digamos, ajudar a matriz a ser mais resistente à perca destes aditivos e, portanto, aqui a grande conclusão foi que de facto nós conseguíamos melhorar as características da membrana de PLA, mas não só isso, nós conseguimos também fazer com que os nossos colegas conseguissem incorporar quantidades maiores de aditivos e, portanto, com isso aumentar a condutividade iónica da membrana. E, portanto, este é um trabalho que está em andamento e que nós obviamente vamos querer testar mais e mais e tentar perceber até que ponto é que ainda poderemos melhorar mais esta produção de membranas, mas não só destas membranas, de outras membranas também que possam ser usadas noutras aplicações. E, portanto, este era o trabalho que eu tinha para vos mostrar no âmbito deste projeto. Portanto, resta-me só agradecer, obviamente, todo o financiamento e suporte de todos os alunos que desenvolveram este trabalho e a vossa atenção. Muito obrigada. Sónia, muito obrigado. Muito rápido. Complicado quando a gente começa a falar aqui deste lado e esquece de ligar o micro. Pronto, mais uma apresentação de valorização de resíduos da indústria pesqueira. Alguém tem interesse em discutir este trabalho? Questões? Tenho uma curiosidade. Sónia, muito obrigada pelo trabalho. Liga à câmara, Manela, que é para a gente te ver. Desculpa, sim, é só para não estar... estou aqui. Estava a dizer muitos parabéns pelo trabalho, acho que o trabalho é mesmo interessante e a tecnologia, estas áreas dos polímeros são de veras o futuro nesta parte da economia circular. Eu fiquei curiosa nesta parte, quando fazemos a extração da quitina, né, e depois... eu sou mais da quitosana, na verdade, porque tem propriedades mais biológicas, se podemos chamar. Deste trabalho que estão a fazer da quitina, têm também feito algum estudo de como é que impacta depois na obtenção da quitosana, se isso tem influenciado, portanto, de acordo com as técnicas que estão a usar aqui na obtenção, depois se a seguir influencia as propriedades da quitosana ou não. Obrigada pela pergunta e pelos cumprimentos. Na realidade eu não mostrei isso, portanto, nós temos alguns outros trabalhos em paralelo em outras áreas, nomeadamente na área alimentar. E na área alimentar, obviamente, aquilo que normalmente usam para produzir estes biofilmes ou estas membranas é o quitosano. Exato. Nós já tentámos utilizar, ou seja, a própria utilização de solventes eutéticos para tentar melhorar, inclusive, estas membranas de quitosano. E a conclusão a que chegámos foi que elas conseguem melhorar imenso as características dessas membranas, e esse é outro artigo que temos neste momento em preparação, mas que eu não mostrei aqui porque também não quis estar a amassar com muita coisa, porque quando é muita informação perde-se o foco, eu acho. Mas, portanto, aquilo que nós o passo que nos falta, digamos, fazer para fazer esta ligação mais concreta é tentar perceber como é que eu posso eventualmente usar o próprio solvente eutético para fazer a transformação da quitina em quitosano. Porque se eu for capaz de fazer isto, eu nem sequer tenho que estar preocupada em retirar o solvente ou retirar o meio onde esta reação de desacetilação é feita e, portanto, sabendo que alguns solventes eutéticos incutem propriedades muito interessantes à própria membrana e podem estar
Então, na formulação dessa mesma membrana de quitosana, a nossa ideia era tentar juntar o melhor dos dois mundos. Mas este interlink foi aquilo que ainda não fiz e por isso resolvi não trazer isso. Mas é possível. Estou interessada nos quitosanos para outras, mas sobretudo na parte biológica, né? Não só nas membranas, mas depois do ponto de vista de algumas propriedades funcionais, era interessante perceber se isso também fica afetado. Só para aguçar então mais o bichinho, quem sabe esta colaboração no futuro, dizer que as membranas que nós desenvolvemos com solventes eutéticos e quitosano permitiram-nos perceber que há uma série de propriedades mecânicas, nomeadamente a flexibilidade e por aí fora, que são muito melhoradas. O único problema que não conseguimos resolver foram as trocas gasosas com o meio. E, portanto, é nisso que vamos estar a tentar trabalhar no futuro. Material. Exatamente. O que significa que a atividade antioxidante foi melhorada, portanto, todas essas propriedades que normalmente se procuram, e mesmo a própria atividade antimicrobiana que se procuram num biofilme para packaging alimentar, não é? Foram de facto melhoradas. A única coisa que ainda não conseguimos trabalhar a 100% tal como eu queria é esta questão da troca gasosa com o meio, porque para nós isso seria essencial, porque abre-nos um leque de potenciais aplicações, inclusive reparei agora com a Sonai, por exemplo, que poderia ser obviamente muito interessante, mas estaremos abertos a... Claro que sim. Não, parabéns. A expertise de quem sabe bem mais do que eu. Sim, obrigada. Nessa parte mecânica dentro, nas biológicas, estamos cá. Obrigada. Ok. Obrigado, Manela. Mais alguma questão? Se ninguém tem mais comentários...